Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma videoaula no canal História com Júnia Lemos. Hoje vamos falar de Era Vargas, né? Vamos falar mais especificamente sobre o governo provisório de Vargas, que vai de 1930 a 1934. Mas antes vamos recordar aí, né? Era Vargas é um período extenso, 15 anos de história, que vai de 1930 a 1945. Nesse período aí de 30 a 45, vocês vão ver que Vargas vai mudar de perfil, né, de acordo com que o país vai estar passando, com que o mundo vai estar vivendo, né? Nós vamos ver ele surgindo aí como ditador, líder carismático, cada hora ele vem de um jeito. Mas vamos entender aí a subida de Vargas. A subida de Vargas está relacionada com uma aula que eu já dei para vocês, que é a Revolução de 1930. Não é isso? Estamos em 1929, crise de 29, chega a hora de São Paulo ceder a vez do governo do Brasil para um mineiro, né? Seria Antônio Carlos. Lembra a política café com leite? O que Washington Luiz, presidente de São Paulo, faz? Indica outro paulista, que é o Júlio Prestes, rompendo aí com a política café com leite. Os estados excluídos aí da vida política do país indicam, né, criam a AL, Aliança Liberal. Que estados são esses? Rio Grande do Sul, Paraíba e agora Minas Gerais. E eles lançam a candidatura de Getúlio Vargas como presidente e João Pessoa como seu vice. Vamos ver que várias coisas vão acontecer. O vice de Getúlio acaba sendo assassinado por motivos particulares. Ele vai usar isso aí, né, como um dos motivos para anular as eleições de 1930 e Getúlio acaba subindo de forma provisória no poder do Brasil, né? Essa forma provisória do Getúlio aí dura 4 anos, hein? Provisório, hein? 1930 a 1934, provisório, né? Esse período aí, de 30 a 34, é o período em que Vargas irá construir a base do seu governo, tá? Que ele vem aí como o pai dos pobres, já começa a construir essa base, tá? Ele tenta mostrar assim, um cara carismático e tudo mais. Vou pôr uma charge aí depois para vocês verem, né? Que em cada momento da história ele surge com um perfil diferente, igual eu falei antes, de acordo com o que o país está vivendo ou que o mundo está vivendo, né? Então ele se adapta de acordo com a necessidade política, né? E aquilo que faria com que ele se mantivesse no poder, tá? Agora nós estamos vendo aí um líder carismático surgindo, né? Ele começa aí com esse cara carismático. Cria o Ministério da Indústria, do Trabalho e do Comércio, né? Quando a gente fala Ministério da Indústria, do Trabalho, nós vamos começar a ver que ele está dando base para a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, que nós vamos estudar lá no Estado Novo. Ou seja, ele está começando a criar algumas leis para o trabalhador, tá bom? Mais tarde nós vamos ver que ele vai juntar essas leis na CLT, tá? Cria também o Ministério da Educação e da Saúde Pública, que não existia no Brasil, e institui o ensino primário obrigatório no Brasil. Então, a partir de agora, o ensino primário é obrigatório. Também vamos ver que ele começa um processo de centralização política na figura dele, né? E essa centralização política, ele vai contar com o apoio da AL, Aliança Liberal. Como que vai se dar essa centralização política? Ele anula a Constituição de 1891. Para quem não lembra, essa é a Constituição do Deodoro da Fonseca. É a primeira Constituição do Brasil República. Essa Constituição é aquela que estipulava o voto aberto, né? Homem alfabetizado e voto aberto, tá bom? É a Constituição que deu a confusão toda aí do coronelismo, do voto de cabresto e tudo mais. Essa não é a primeira Constituição do Brasil, hein? A primeira Constituição do Brasil é de 1822, criada por Dom Pedro I, tá? Essa é a primeira do Brasil República, mas não do Brasil no todo, tá? Vamos lá. Dentro dessa centralização, então, igual eu falei para vocês, ele anula a Constituição brasileira e, professora, então como é que ele governa? Não tem Constituição, ele governa através do que a gente vai chamar de decretos-leis, tá? Ele vai criando as leis
de acordo com a necessidade dele para governar, né? E de acordo com a necessidade do país, ele vai criando as leis. Então, são decretos-leis. Ele vai acabar com os partidos políticos do Brasil. Quais os partidos políticos, professora? Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Mineiro, Partido Republicano Rio-Grandense, os partidos relacionados à oligarquia cafeeira, né? Então, ele acaba com esses partidos. E também, com isso, ele não tem concorrência aí, né, se tiver eleições e tudo mais. Uma coisa que ele faz também é tirar os governadores civis dos estados, né? Ele coloca interventores, tenentes para governar os estados brasileiros. E isso aí vai deixar São Paulo extremamente insatisfeito, já falei para vocês, né, na Revolução de 32. São Paulo vai ganhar um interventor que não é da região, né? Um pernambucano vai governar São Paulo. São Paulo vai ficar irritado com isso. Sem Constituição, né? Um governador que não é civil. Isso tudo vai levar São Paulo a fazer a Revolução de 1932, que dura aí de 3 a 4 meses. Né? São Paulo acaba derrotado no conflito bélico, mas consegue o que queria, né? Consegue que Getúlio marque aí as eleições para a Assembleia Constituinte, aí para elaborar a Constituição, consegue se livrar aí do interventor militar que estava no governo de São Paulo, né? Então, é aquilo que eu sempre falo, é derrotado no conflito bélico, mas vitorioso, né? Ou vitoriosa, porque a cidade, né, São Paulo, consegue aí, o Estado consegue derrubar essas medidas, algumas medidas centralizadoras de Vargas, tá? Continuando aí nessa centralização de Vargas, outra coisa que ele faz é fechar o Congresso, né? Então nós estamos vivendo num país aí, ó, que ele anulou a Constituição, que ele acabou com os partidos políticos, que ele colocou militares para governar os estados e que ele fechou o Congresso Nacional. Então isso aí irrita bastante aí alguns brasileiros, tá? E em 32 ele cria a Lei Eleitoral de 1932, pressionado devido a esse governo autoritário e esse governo centralizado que ele está fazendo. Ele acaba tendo que prometer aí que vai ter eleição no Brasil, né? Então ele cria a Lei Eleitoral de 1932. No que essa lei eleitoral ela diz, né? Ela alega que o voto vai passar a ser secreto e o eleitor tem que ter 21 anos. Ele cria a justiça eleitoral para combater as fraudes nas eleições. Não significa que as fraudes elas vão deixar de existir, crianças. Significa que ele vai estar dando uma segurada aí, né? Ele vai frear um pouco o que estava acontecendo, né? O voto de cabresto, o curral eleitoral, esse tipo de coisa. Então já começa aí a justiça eleitoral que existe até hoje, né? Lá onde você tira seu título de eleitor, esse tipo de coisa. O voto feminino é instituído, né? A mulher ganha o direito de votar e direito de se candidatar, mas a gente tem que ver aí que esse voto feminino ele vem com uma ressalva. A mulher casada, por exemplo, ela só podia votar com a permissão do marido. Isso é complicado, né? Que esse marido pode muito bem manipular esse voto, né? E a mulher solteira e viúva poderia votar se elas tivessem um poder aquisitivo razoável. Então nós vamos ver aí que a solteira, a mulher viúva, a mulher solteira, se ela for pobre, ela está excluída desse voto, né? E vamos ver aí, nessa época, a primeira mulher aí, a primeira deputada, né, a surgir, né, primeira mulher a candidatar no cargo de deputada, que é a Carlota Pereira de Queiroz, nasceu em 1892, lá na beirada da próxima proclamação da República, né, e morreu em 1892. Ela foi médica, foi escritora, pedagoga, política brasileira, foi a primeira mulher brasileira a ser eleita deputada federal e ela participou dos trabalhos na Assembleia Nacional Constituinte entre 1934 a 1935. Uma hora a gente volta falando mais dessa mulher aí, né, da importância dela aí pra gente. E é legal a gente está ressaltando essa questão do voto feminino aí e da Carlota também, para a gente poder trabalhar como argumento de redação, não é isso? Beleza? É muito interessante aí para a gente estar trabalhando aí como questão de argumento de redação, essa questão do voto feminino e tudo mais. E não sei se vocês sabem, né? Mas a Nova Zelândia vai ser o primeiro país aí
a permitir o sufrágio feminino. O que é sufrágio? Quem lembra? Voto feminino, né? Nós vamos ver aí que as mulheres vão votar na Nova Zelândia, elas começam a votar em 1893, bem antes da gente, né? Bem antes do Brasil. Mas vamos lá, prosseguindo aí essa lei eleitoral de Vargas, né, de 1932. Vargas vai ser eleito presidente da República de forma indireta. E o que é de forma indireta? Nós vamos ver que o povo não vai votar, né? Não tem participação política na eleição de Vargas como presidente da República. E ele é eleito de forma indireta e sem vice. Mas nós vamos ver na aula que vem que as coisas não vão ser muito fáceis aí para o Vargas, não, né? Ele não vai ficar muito satisfeito com essa eleição, não. Porque ele vai estar submetido o poder dele vai estar submetido ao legislativo. Nós vamos ver na aula que vem. Além disso, nós vamos ver que ele está proibido de fechar o Congresso, né? Coisa que ele gosta de fazer, tal, e tudo mais. Aula que vem nós vamos falar. Calma que nós vamos voltar aí, né, com o governo constitucional dele. Uma coisa que ele faz também nesse período aí do governo provisório de 1930 a 34 é a medida anticrise, né? Que ele queima o café brasileiro para tentar manter o preço e valorizar a economia, né, do Brasil. E para isso ele vai criar o Instituto Nacional do Café. Isso aí também deixa um pouco aí de insatisfação aí na oligarquia cafeeira, né? Porque tira da oligarquia cafeeira o controle do café brasileiro, né? Esse Conselho Nacional do Café ou Instituto Nacional do Café foi um órgão criado por Vargas em 1931, né, com o objetivo de superar a crise de superprodução do café, que foi agravada a partir do ano, né, a partir da crise de 1929, ocasionando uma drástica redução aí nas importações do café e também nas linhas de crédito que sustentavam a manutenção do preço do café, tá bom? Então, é isso, meus queridos. Nós vimos então o governo provisório de Vargas, vimos que ele foi eleito de forma indireta, então nós sabemos aí que ele volta agora com o governo constitucional, que nós vamos ver na aula que vem. Mas agora eu quero pedir para que vocês se inscrevam no canal, deixe um comentário, compartilhe o vídeo, que é importante para o canal crescer, tá bom? Um beijo e até a próxima aula, no qual nós vamos falar sobre o governo constitucional de Vargas.